Então, Josué, capítulo 1, versículo 1, diz o seguinte, de 1 a 4, gente. Palavra do Senhor a Josué. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo, preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometia Moisés, todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano, do grande rio, o Eufrates, toda a terra dos hititas até o Mar Grande, no oeste. A história de Josué, gente, é uma das histórias mais lindas que eu amo do Antigo Testamento. Como eu amo, como que me inspira a história de Josué. Porque Deus deu uma missão para ele, que eu tenho certeza que não foi fácil. É tanto que o Senhor teve que preparar Josué várias vezes. E o Senhor disse a seguinte ordem para ele: olha, a partir de agora que o meu servo Moisés morreu, você é quem vai passar a liderar este povo até a terra prometida. Ele teve que ser muito corajoso, não teve? Ele foi o sucessor de Moisés. É interessante que nas nossas vidas também existem momentos que nós também precisamos de ter muita coragem. Por isso que a mensagem de hoje, o título dela é Deus é contigo. A importância da nossa caminhada, Deus estar conosco. Por quê? Nós precisamos nos fortalecer dessa palavra. Que pode vir problema, pode vir circunstâncias difíceis, mas se o Senhor estiver conosco, eu sou um vencedor. Então, Deus colocou uma missão muito importante nas mãos de Josué. Eu não sei vocês, mas eu já vivi muitos momentos desafiadores na minha vida, muitos momentos difíceis. E eu já percebi que nesses momentos de muita luta, muita dificuldade, muitos problemas, vocês já repararam que muitas vezes na nossa casa, na nossa vida, parece que quando os problemas começam a acontecer, vem um atrás do outro. É só comigo isso ou com vocês também acontece? Lutas não param. Esses dias eu e minha família reuniu eu, Lucinho, Davi, e a gente estava conversando sobre isso. Como que o diabo tem se levantado contra nós e como que nós precisamos nos fortalecer no Senhor. A semana passada eu tive uma experiência que não foi fácil para mim. E algo muito pessoal que eu vou contar aqui. E acordei muito assustada. No início da noite, era de madrugada, na verdade, eu acordei com um sussurro no meu ouvido. Quando eu abro os meus olhos, eu sinto o diabo, eu vejo ele vindo para mim e sussurrando nos meus ouvidos. E aí eu lembrei daquele momento que Jesus estava ali no deserto e o diabo veio, né? E também ele foi tentado ali, o diabo também sussurrou as mentiras dele no ouvidos de Jesus. E Jesus, ele sabia muito bem a identidade de quem ele era. E no momento que eu tive que aconteceu isso comigo ruim, porque não foi um sonho. Quando a gente conta um sonho, é algo bom, né? É algo bom que a gente gosta de contar. Eu fiquei um pouco amedrontada, sabe? Eu falei assim, mas o diabo, ele é corajoso, né? Ele é ousado. Aí eu acordei assim, sentindo um frio, um gelo assim nos meus ouvidos. E eu pensei assim, eu já sei, o diabo está querendo colocar medo em mim. É interessante que ele nunca vem para te encher de fé, para te dar uma palavra que seja forte, não. Ele quer te amedrontar, não somente com a presença dele, porque quando a gente vê a presença do diabo, a gente tem a tendência a nos amedrontar, mas também com as mentiras que ele vem para as nossas vidas. Então, nós estamos cercados muitas vezes pelas situações difíceis que nós enfrentamos, que vêm nos amedrontar, as nossas lutas, os nossos problemas, mas também existe uma guerra espiritual
espiritual travada contra nós, que nós enfrentamos todos os dias. E também existe uma guerra emocional que nós enfrentamos todos os dias. O que é essa guerra espiritual? É quando o diabo se levanta, ele vem com as mentiras dele, igual eu estou contando essa experiência que eu tive, que foi semana passada, mas nós precisamos tomar uma postura diante disso. Como que nós vamos agir diante das afrontas do inimigo contra nós? Eu esperei, né? Eu chamei meu marido, esperei, dei o café da manhã para ele, falei: Lucinho, eu tive uma experiência muito ruim essa noite. E contei para ele o que foi. O meu marido logo falou assim: Pati, o diabo realmente, ele está furioso. Nós vamos jejuar ainda hoje. E aí nós almoçamos. E logo depois do almoço, nós já começamos o jejum, junto com Davi. Nós três nos unimos como família. A família precisa estar unida diante das afrontas do inimigo. E aí nós fizemos um jejum até de noite. E é interessante que quando você se enche de Deus na sua vida, você vai para a palavra de Deus, você medita naquilo que Jesus disse para o diabo ali no deserto. Quando você se lembra a importância do jejum, a importância da família estar ali unida para enfrentar as lutas e os problemas do dia a dia. E eu pensei assim: ele está furioso, eu já sei por quê. Eu tenho vivido um momento muito bacana na minha vida, sabe? Eu falo isso para a glória de Deus. Estou com 50 anos de idade, gente. A gente demora muito para aprender certas coisas das nossas vidas. E eu estou assim nesse momento que eu falei com meu filho esses dias, de 18 anos, o meu filho. Por que a gente demora tanto para aprender que a gente é totalmente dependente de Deus, que a gente precisa mesmo estar em oração, em meditação na palavra de Deus? Por quê? Por que muitas vezes a gente tenta ir na nossa própria força? Por que muitas vezes a gente tem que quebrar a cara? Mas olha, o importante, se você está aqui, você olha para a sua vida e fala assim: o diabo também tem se levantado contra a minha família, contra a minha casa, mas eu estou aqui porque eu amo o Senhor e eu não quero desistir. Eu quero ler para vocês, continuar lendo aqui, Josué, capítulo 1, a gente vai ler do versículo 5 ao 9. Mas eu quero ler com vocês por etapas diante dessa missão que o Senhor deu ali para Josué. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Olha só que coisa mais linda, gente. O que o Senhor disse ali para Josué diante desse desafio tão grande? Ninguém conseguirá vencer a você todos os dias da sua vida. Olha, essa é a promessa de Deus para as nossas vidas. Vem o problema que vier, vem o diabo com as afrontas dele, com as mentiras dele. Muitas vezes o diabo fala através, aqui na nossa mente, com as mentiras dele, que é a guerra que eu falei, emocional que nós vivemos. Por que guerra emocional, gente? Deus não nos chamou para a gente viver na nossa emoção. Porque se a gente for viver na nossa emoção, hoje a gente está bem, participei da conferência de mulheres hoje o dia todo, uau, né? Estou cheia de fogo, cheia da unção, da autoridade de Jesus. Amanhã eu já levanto e aí vem as lutas. O diabo está furioso comigo, estou cansada. Que luta, ele não desiste de mim. Claro que ele não vai desistir da gente. Por quê? Porque nós somos comprados pelo sangue de Jesus. Então, nós somos muito preciosos para Deus. Ele sabe que a gente tem muito valor. Então, quando o problema vier para você, saiba essa palavra aqui: ninguém conseguirá resistir a você. Ele pode usar pessoas, ele pode usar circunstâncias. Você pode também ter essa experiência ruim que eu tive. Mas eu decidi, olha, eu não vou desistir. E aí, no meu momento de oração ali com o Senhor, eu falei: Deus, Ele está querendo me colocar inibida, né? Ele está querendo me colocar
com medo. Eu senti que ele queria me deixar com medo, porque eu tenho lido muitos livros que têm me ensinado a importância de nós sermos pessoas corajosas em Deus, deixar o Espírito Santo de Deus nos usar, cumprir os propósitos, o chamado do Senhor para as nossas vidas. E eu também tenho buscado muito o Senhor na minha vida, e tem acontecido coisas extraordinárias, sabe? Experiências com Deus na minha vida. E aí ele vem com a afronta dele. Eu preciso saber, olha, se o Senhor está comigo, eu vou vencer. Ele pode vir, eu vou vencer, porque em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. Essa palavra diz o seguinte, olha, quando você entra numa guerra, antes de você lutar essa guerra, você já é vencedor. Por quê? Porque Cristo já venceu por nós. Isso aqui não é um pensamento positivo, uma frase positiva para você, é algo que é verdadeiro nas nossas vidas. O nosso Deus, ele é vencedor. E aí Josué, lá capítulo 1, versículo 6, diz o seguinte: seja forte e corajoso, Josué, porque você vai conduzir este povo para herdar a terra que prometi sobre juramento aos seus antepassados. Olha só, o Senhor está despertando, alertando Josué. Josué, você vai precisar ser forte e corajoso. O Senhor já falou isso com você em algum momento da sua vida? Que você ia precisar de ser forte e corajoso para enfrentar certos problemas da sua vida? Eu já vivi isso vários momentos na minha vida, na minha casa. Quantas vezes o diabo veio para destruir o meu lar, querer fazer com que a gente ficasse envergonhado. Mas o Senhor foi poderoso, e o Senhor falou comigo, olha, lembra da rainha Esther. O que Mardoqueu falou com ela? Quem sabe se não foi para um momento como este que o Senhor te colocou na posição de rainha. Olha, não se veja com os olhos inferiores daquilo que Deus te vê. Deus te vê como uma pessoa capaz de cumprir o chamado dele aqui nessa terra. A batalha começa muitas vezes primeiro aqui na nossa mente. Por isso que a Bíblia diz lá em Romanos que nós devemos renovar a nossa mente de que forma? Na palavra de Deus, é na palavra de Deus nos fortalecendo nas promessas do Senhor para nós. E aí, olha só o versículo 7, diz o seguinte: somente seja forte e muito corajoso. Gente, eu achei tão bonito isso. Olha, seja forte e muito corajoso. O Senhor novamente está lembrando a Josué, só que agora ele usa a palavra muito, muito. E continua assim: tenha o cuidado de obedecer. Nossa, agora o Senhor está mexendo aí nas estruturas, hein? E de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés ordenou a você. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andares. Eu acho lindo porque o Senhor novamente lembrou a Josué: seja forte e muito corajoso. Você vai precisar de muita coragem, muita força. Olha, mas lembra de obedecer este livro aqui, as minhas palavras. Gente, quantas vezes as pessoas querem viver as bênçãos de Deus, mas elas não querem obedecer os princípios do Senhor. Nós não podemos ser cristãos que somente querem as bênçãos de Deus. Muito mais do que as bênçãos de Deus, a gente tem que querer o nosso Senhor, o nosso Deus conosco, o Senhor conosco, na alegria, na tristeza, no sorriso, na dor. Isso é a vida do cristão, sabe? Mas existe uma promessa para aqueles que são obedientes ao Senhor. Estamos vivendo uma geração, isso que as meninas falaram que hoje é muito importante, porque hoje em dia, gente, né, o feminismo nos ensina justamente o contrário daquilo que a palavra de Deus vem para poder direcionar a vida de nós mulheres. E aí? O que nós mulheres vamos decidir viver aqui? A gente vai decidir ser essa auxiliadora na vida do nosso esposo, cuidar dos nossos filhos, cuidar da casa, cuidar do lar. Eu não sei você, mulher que está aqui hoje me ouvindo. Olha, o Senhor me deu
esse dom de cuidar da minha casa e do meu lar. Ele me deu esse chamado. Eu sou uma mulher que eu amo a minha família. Eu batalho pela minha família, eu luto pela minha família, eu oro, eu jejuo, eu busco em Deus forças. Quantas vezes eu já me senti tão cansada diante de tantas lutas. Estão olhando para uma mulher aqui que já viveu tantas lutas na vida? Porque para você chegar com 50 anos de idade e totalmente quebrantada e dependente do Senhor, você tem que ter sido muito trabalhado na sua vida. Olha, passei por lutas, vivi grandes vitórias, vivo para a glória de Deus. Outro dia eu achei muito interessante que eu postei uma foto, sabe, minha no Instagram. E aí, eu falando justamente sobre gratidão, a gente ter um coração grato a Deus. E uma pessoa pegou e comentou assim, é muito fácil você falar de gratidão, você tem uma vida muito boa. E aí, aquilo me incomodou, sabe? Eu já não gosto de ficar respondendo às pessoas, não, porque a gente sabe que rede social, existem muitos sonhos, é fase, gente. A gente vive fase. Eu estava de férias, curtindo com a minha família, mas o meu dia a dia com a minha família, a gente vive muita luta. Aí eu pensei assim, coitada, ela não sabe tanto de lutas que eu enfrentei para chegar até aqui. Ela não sabe que até hoje eu enfrento tantas lutas, porque quanto maior é a luta que você enfrenta, maior é o degrau que você sobe. Maior é o degrau. Maior é o degrau, é ou não é? Quando eu olho para trás, eu vejo assim, meu Deus, aquilo que eu passei. Meu Senhor, como que pôde? Eu venci aquilo. Que coisa inexplicável, somente o poder do Senhor mesmo. Eu tenho certeza que você olha aí para a sua vida e pensa assim, eu venci aquela situação. Por isso, eu não preciso temer esse momento agora, porque o mesmo Deus que foi comigo aquela vez, Ele também será comigo agora. Então, as pessoas muitas vezes nos julgam, né? Sem saber a realidade das nossas vidas. Mas a obediência ao Senhor, ela é fundamental. Aqui, olha, o Senhor está falando aqui para Josué, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andares. Você quer ser bem-sucedido na sua vida? Você jovem que está aqui. Porque jovem, eu já tive a idade de vocês, 18 anos de idade. A gente acha o seguinte, eu sei o que eu quero. Meu pai e minha mãe não sabem. Eu já tenho 18 anos de idade, eu quero curtir, né? Eu sou uma pessoa já independente, é o nosso eu, o nosso egoísmo saindo para fora. Porque quanto mais a gente vive, jovem, a palavra de Deus, mais você vai reconhecer a importância dos conselhos do seu pai na sua vida. De repente, você esposa, você homem que está aqui, olha, nós precisamos de homens e mulheres tementes a Deus. O mundo está clamando, gente, o mundo clama, eu não sei vocês, mas eu sinto tanto a necessidade de brilhar a glória de Deus. Eu tenho lema na minha vida, eu tenho tema que eu coloco nas minhas redes sociais, que é, eu nasci para levar a glória de Deus, você também. Sabe, eu sou uma pessoa que eu fico muito triste, muitas vezes até assim, com indignação diante de coisas erradas que as pessoas fazem umas com as outras, prejudicam, me dói muito. Eu não gosto, sabe, de ver pessoas maltratando umas às outras. Eu gosto de tudo certinho na minha vida. Se eu marcar com você, olha, eu vou chegar aí 8h30 da noite, eu viro uma loucura. Eu e meu marido, a gente é assim, mas 8h30 a gente quer estar lá. Eu estou pedindo, Deus, me ajuda, porque eu não quero ser assim. Às vezes eu vou atrasar, né? Então, mas nós precisamos saber quem nós queremos ser. O mundo está clamando, gente, está cheio de pecado. E o pecado, ele está entrando de uma forma muito sutil. Dentro das nossas vidas, dentro dos nossos lares, dentro da igreja, nós não podemos aceitar. Nós somos a geração que vai fazer a diferença, que vai dizer não para o pecado e viver aquilo que Deus tem para as nossas vidas. E aí o versículo 8 continua o seguinte: não deixe de falar as palavras deste livro, Josué, da lei e de meditar, olha, de falar e de meditar nelas de dia e de noite, para que você
Cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos vos serão bem-sucedidos. É interessante que ele fala para a gente falar e para a gente meditar, né? A Bíblia diz que o coração fala, né? A boca fala aquilo que o coração está cheio. O que é que você tem meditado na sua vida? Quanto as lutas chegam para você, as afrontas do inimigo chegam para você, os sussurros, as mentiras dele, onde ele quer abalar as suas estruturas, mexer em áreas muitas vezes que você não está preparado. Porque existem áreas nas nossas vidas, gente, lutas que a gente passa, que nem sempre a gente vai estar preparado. Por quê? Eu já passei por momentos na minha vida que eu não estava tão preparada assim. Preparada no sentido de que eu não sabia que a vida ia trazer isso para mim. Não sei se vocês conseguem entender. Eu não sabia que eu ia viver isso na minha vida, porque aos meus olhos isso me doeu demais, isso está me custando demais. Mas eu descobri que a gente vive, sendo você cristão ou não, a gente passa por luta nessa vida. Nós precisamos de entender os propósitos do Senhor. E aí, versículo 9 diz assim: não fui eu que ordenei a você, Josué. Olha que lindo, gente. O Senhor está lembrando a Josué. Ei, Josué, você está lembrado que fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso, não se apavore, nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. Olha só, a confiança de Josué precisava estar ali totalmente voltada para o Senhor, porque a missão que Deus deu para ele de conduzir o povo dele até a terra prometida era uma missão muito importante e que Deus trouxe para a vida dele. Olha, eu quero dizer para você que a área que for difícil na sua vida, onde você vai precisar de muita coragem, de muito esforço e temer muito a Deus, geralmente vai ser a área que o Senhor vai te usar para você cumprir o seu chamado, para você fortalecer outras pessoas. Olha, não desanima não, quando esse problema bater na sua vida, seja forte, corajoso. Por quê? Porque existe a promessa de Deus que Ele nunca vai te desanimar. Eu passei por essa luta, o Senhor não me deixou. Ele é fiel para poder cumprir as promessas dele na sua vida. E aí eu quero encerrar, gente, lendo para vocês Josué, capítulo 23. Ai, é maravilhoso demais. Josué já velho. Ai, que coisa mais linda. Isso que eu vou ler, Josué já velho. E ele diz o seguinte: a despedida de Josué. Passado muito tempo, depois que o Senhor concedeu a Israel descanso de todos os inimigos ao redor, Josué, agora velho, de idade muito avançada, convocou todo o Israel com as autoridades, os líderes, os juízes e os oficiais e lhes disse: estou velho, com idade muito avançada. Vocês mesmos viram tudo que o Senhor, o seu Deus, fez a todas essas nações por amor a vocês. Foi o Senhor, o seu Deus, que lutou por vocês. Lembrem-se que eu reparti por herança para as tribos de vocês toda a terra das nações, tanto as que ainda restam como as que ainda conquistei entre o Jordão e o Mar Grande a oeste. O Senhor, o seu Deus, as expulsará da presença de vocês. Ele as empurrará de diante da presença de vocês. E vocês se apossarão da terra delas, como o Senhor prometeu. Olha só agora o que ele fala, gente, para o povo ali. Façam todo o esforço para obedecer. Agora, quem está falando isso é Josué para o povo ali. Quem falou isso antes, lá no capítulo que a gente leu, foi o Senhor que disse para Josué: lembra de obedecer as minhas palavras para que te vá bem todos os dias da sua vida. Agora é Ele que está falando para o povo ali. E cumprir tudo que está escrito na lei de Moisés, sem se desviar nem para a direita nem para a esquerda. Olha só, Josué já velho falando isso para o povo ali. Eu fiquei imaginando, sabe?
eu, já velha, e pensando na minha vida, no passado lá atrás, imagine você aí, lá na frente, você já sendo uma pessoa mais velha, e você falando isso para as pessoas ao seu redor. É muito lindo, não é, gente? Para elas obedecerem ao Senhor, para elas não se desviarem nem para a esquerda, nem para a direita. Por quê? Hoje em dia, o que está acontecendo? As pessoas estão muito em cima do muro. O que o meu marido ensina? Quem está em cima do muro já está com o diabo. Nós precisamos, estamos vivendo um momento que nós precisamos sim professar a nossa fé, professar aquilo que está escrito na palavra de Deus, não ter vergonha do evangelho. Olha, quando o inimigo vier com as afrontas dele, o Senhor, ele te diz o seguinte, igual ele diz ali para Josué: ninguém conseguirá resistir a você. Toma posse dessa palavra de Deus para a sua vida. Eu não sei qual é a luta, qual é o desafio que você está enfrentando hoje. Se é na sua identidade, se é problema de um desemprego, se é a perda de uma pessoa querida, se é a afronta do inimigo. Ele dizer para você que você não vai dar em nada, você não vai dar certo. Gente, uma das piores coisas que o inimigo trabalha nas nossas vidas, sabe o que é? É na nossa identidade de filho. Quando ele nos leva, nos tira desse lugar de filhos amados, a gente passa a se ver de uma forma tão sem valor, não é verdade? A gente se acha tão fraco, tão incapaz, mas quando você entende quem você é em Deus, sabe? O poder de Deus que está sobre nós é diferente. Lá a palavra de Deus diz o seguinte: eu não vos dei espírito de medo, de covardia, de temor, mas espírito de poder, de amor, de moderação, de equilíbrio. É isso que Deus tem para a minha vida e para você, espírito de poder. Quando o inimigo vier para você, que você não vai dar em nada, coloca, lança para ele, fala a palavra de Deus para ele. É dessa forma que você vai derrotar o inimigo, gente. Por isso que nós precisamos meditar de dia e de noite nas nossas vidas, na palavra de Deus. Se a gente não meditar na palavra de Deus, a gente vai ficar fraco, sim. A gente vai ficar fraco, a gente não vai dar conta, a gente vai cair, a gente vai achar que o problema, o gigante, é maior do que a gente. Olha, eu vou falar para vocês a verdade. Todas as vezes que eu enfrentei um problema grande demais na minha vida, eu olhei para o problema e eu pensei: eu não dou conta. Sabe o que o Senhor falou comigo? Filha, quem falou que é na sua própria força? Não é na sua própria força que você vai vencer mesmo, não. É na minha força que está sobre você. Porque eu não te dei espírito de medo, mas de poder, de amor, de equilíbrio. Amor, gente. Amor pelas pessoas, amor pela vida, amor a Deus, amor a si mesmo. Quantas pessoas hoje que eu converso que não se amam, não se valorizam, não se veem com a identidade que Deus deu para elas de filhos amados. E equilíbrio, gente. Nós precisamos de trazer equilíbrio para o nosso dia a dia. A falta de equilíbrio tem levado muitas pessoas a caírem num buraco. Muitas vezes um buraco grande demais. É aquela pessoa que age ali, não no Espírito de Deus, não no poder de Deus, mas que age de forma desequilibrada. A pessoa que grita, sai gritando, brigando com todo mundo, que xinga os outros. E depois a vida fica complicada, ela mesmo vai ali ficando toda embaraçada na falta de equilíbrio dela, no equilíbrio nas emoções, equilíbrio na forma de você agir, de você falar, de você pensar. Nós precisamos ter equilíbrio nessa vida, porque a falta de equilíbrio leva as pessoas a não cumprir os propósitos de Deus para a vida delas. E a frase também, a seguinte frase: seja forte e corajoso. Deus te trouxe aqui hoje à noite para dizer para você: seja forte e corajoso. Olha, eu vou precisar ser forte e corajosa para viver essa semana que eu vou viver. Sabe por quê? Tem lutas lá na minha casa. Tem lutas, tem afrontas do inimigo, mas eu vou ser forte e corajosa. Eu não sei você, mas olha, Deus, quando eu olho para Deus, eu falo assim: eu não posso ser essa pessoa que não consegue entender que Deus tem um chamado, uma obra maior na minha vida. Você precisa entender que o propósito de Deus na sua vida, o chamado dele para a sua vida, é muito maior do que você: eu vou casar, eu não vou casar.
vou fazer faculdade ou não vou fazer faculdade? Eu vou namorar ou não vou namorar? Olha, Deus tem bênção para você. Deus quer que você seja próspero, que você seja abençoado, que você tenha uma linda família, que você estude mesmo, faça faculdade, faça pós-graduação. Ele quer que você tenha um namoro, que você seja bem-sucedido financeiramente. Mas quando você entende que o chamado e o propósito de Deus para a sua vida é muito maior, é você ser obediente a Ele, é você dizer sim àquilo que Ele tem para você, é você deixar a luz dEle brilhar na sua vida. As pessoas estão sedentas, as pessoas, gente, estão indo para o inferno. E como que nós vamos agir, nós que conhecemos a palavra de Deus, a gente vai deixar isso acontecer? Não, nós vamos brilhar o amor de Jesus, porque é isso que Ele quer. E aí, o Senhor manda te dizer mais uma vez: somente seja forte e muito corajoso. Seja muito corajoso, não é pouco corajoso, não é muito, muito corajoso. Quem toma posse dessa palavra aqui? Eu tomo para a minha vida, eu tomo essa palavra para a minha vida, sabe por quê? Essa palavra aqui, a palavra de Deus, ela já teve tanto poder, ela tem tanto poder na minha vida. Quantas vezes eu levanto e eu tenho tantos problemas, decisões importantes para poder tomar, responsabilidades. Tenho um filho de 18 anos, onde eu e o meu marido, nós precisamos fazer com que o Davi cumpra os planos, os propósitos do Senhor para a vida dele. Tenho uma filha casada, a Emily. Eu preciso estar orando pela minha filha, pelo casamento dela. E eu também tenho as minhas particularidades, o meu casamento que precisa estar fortalecido no Senhor. E eu quero, sabe, eu quero ser uma pessoa que as pessoas olhem para mim e vejam Jesus. Eu quero que as pessoas olhem para mim e vejam Jesus. E aí o Senhor diz para você: filho, filha, medita de dia e de noite nas minhas palavras. Não se esqueça, hein? E aí Ele diz o seguinte: seja obediente a mim. Não se apavore, nem desanime, porque eu sou o seu Deus, eu sou contigo. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Essa palavra é uma palavra muito poderosa para as nossas vidas. Mas a Bíblia diz que nós não podemos ser somente ouvintes da palavra, nós precisamos ser praticantes. Você, essa semana, vai precisar colocar essa palavra em prática na sua vida. Por isso que você veio aqui hoje. Você vai precisar de ser forte e muito corajoso. Então, não se esqueça essa palavra. Leve essa palavra com você.